Lucas, capítulo 10, versículo 25, o bom samaritano. Todos acharam, né? Facinho, né? Diz assim, irmãos: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Irmãos, Jesus contou esta parábola para ensinar ao mestre da lei quem é o próximo dele. E aqui a gente aprende quem é o nosso próximo. E a gente aprende um dos princípios mais elementares da vida cristã, do cristianismo, que é o amor. Tudo se resume na Bíblia ao amor de Deus por nós e ao amor que nós devemos ter para com o próximo. E assim, o mundo ainda subsiste por causa disso, por causa do amor de Deus pelo seu povo e o amor que os seus filhos têm pelo próximo, que senão esse mundo não existiria mais, não conseguiria subsistir por si mesmo até. Irmãos, você vê que aqui no versículo 25, o mestre da lei tinha o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele queria provar Jesus. Então veio fazer uma pergunta para Jesus, mas Jesus tem um negócio interessante. Já viu que Jesus sempre responde a pergunta com outra pergunta? Você já reparou isso? É interessante. Aí, quando ele pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: O que é que está escrito na lei? Ele responde com outra pergunta. E ele ainda pergunta: Como interpretas? Você vê que Jesus não somente faz uma pergunta a ele, mas Jesus o incita a raciocinar sobre a resposta. É uma coisa importante você saber que a gente tem que raciocinar em cima da Bíblia. Tem gente que pensa que tudo que a gente faz acerca da Bíblia é simplesmente uma revelação espiritual. Mas não. A Bíblia ela é para ser lida e ser entendida. A diferença de um crente para um não crente, quando se lê a Bíblia, é a prática. Porque muita gente lê a Bíblia e não pratica. Esses não terão vida eterna. Mas aquele que lê e pratica tem vida eterna. Essa é a grande diferença. Mas entender, qualquer pessoa pode entender. Só é ler e interpretar. É muito simples. Então, somente conhecer a Bíblia não basta. Devemos praticá-la, entendê-la a fim de praticá-la. Então, esse homem responde a Jesus. Quando Jesus o incita a pensar, ele, por ser um mestre da lei, ele traz lá o que é que ele entendeu. O que é que ele entendeu da Bíblia. Será que chegaríamos à mesma conclusão após ler a Bíblia? Será que conseguiríamos resumir a Bíblia desta forma depois de a lermos todas?
porque esse homem acertou em cheio. Ele respondeu que era amar a Deus e ao próximo. E Jesus disse, olha, você respondeu corretamente. Diz o versículo 28. Faz isto e você vai viver. Só é fazer isso. Mas tinha um problema. O homem, ele sabia que era isso que tinha que ser feito. Mas ele pergunta, mas só mais um detalhe. Quem é o meu próximo? E você vê que aqui o Lucas, ele já coloca aqui, né? No versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Por que ele estava querendo se justificar? Parece que ele tinha uma pulga atrás da orelha. Apesar dele conhecer a Bíblia, parece que ele suspeitava de que algo não estava completo ainda. E ainda, se o objetivo dele era colocar Jesus à prova, quem sabe com essa resposta, ele obteria a resposta que era comum de um mestre da lei daquela época, dos fariseus, que era o quê? Que você tinha que amar o próximo e odiar o inimigo. Jesus advertiu quanto a isso lá no Sermão da Montanha, né? Que ele falou, ouviste o que foi dito? O que é que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus fala, você tem que amar o teu próximo e amar o teu inimigo também. Porque na Bíblia, se você ler o Antigo Testamento todinho, porque disponível na época era o Antigo Testamento, não é? O Novo Testamento veio depois que Cristo morreu e ressuscitou, que começou-se a escrever o Novo Testamento. Então só tinha o Antigo Testamento. Aí então, se você ler o Antigo Testamento todinho, você não vai achar um versículo dizendo, odiarás o teu inimigo. Pelo contrário, você vai achar que você deve amar o inimigo, até no Antigo Testamento. Você vai achar que você deve amar o próximo. O texto lá de Levítico que fala sobre amar o próximo, só fala amar o próximo, não fala nada de odiar o inimigo. Isso era o quê? Uma tradição deles, de quê? De que se devia amar somente os judeus, porque eram o povo escolhido de Deus. Era um costume humano que eles acrescentaram ao costume bíblico, para quê? Para eles poderem escapar da responsabilidade de fazer o bem para outras pessoas que, porventura, eles não gostam. E às vezes a gente faz isso. A gente gosta de ajudar quem a gente gosta, né? Ajudar quem a gente não gosta dói um pouquinho mais, né? Muitas pessoas nem o fazem. E talvez esse homem queria se justificar disso. O fato dele amar as pessoas que ele acha que deveriam ser amadas. E odiar aquelas pessoas que ele achava que mereciam ser odiadas. Mas para acabar para lançar essa teoria por terra, Jesus conta a história do bom samaritano, que é a que segue. Aí vemos, Jesus fala que um homem, provavelmente um judeu, pelo que se vê aqui, mais provavelmente sim um judeu, ele descia de Jerusalém para Jericó. E ladrões o cercaram, que aqui fala que ele caiu na mão de salteadores, né? Eram vários, eles o cercaram, e depois de roubarem a ele, deixou ele semi-morto. Roubaram e espancaram ele, deixou ele semi-morto lá. Aconteceu que, passando um sacerdote, ele olhou para aquilo e foi indiferente. Ele foi cuidar das coisas dele. Passando o levita, ele foi indiferente também e passou reto. Depois, passando o samaritano, diz a Bíblia lá, vamos lá no versículo 33, diz, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Quer dizer, compadecer é sentir o sofrimento do outro. Ele pensou, rapaz, misericórdia, que sofrimento desse homem, coitado. Ele se colocou no lugar dele e falou, vou ajudar esse homem. Ele precisa de ajuda. Então ele foi lá, diz a Bíblia, versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Veja só,
Ele usou o que ele tinha no momento, que era óleo e vinho, limpou os ferimentos. E ainda colocou sobre o animal dele, que ele tinha disponível na hora, ele compartilhou com ele. E depois ainda levou ele a uma hospedaria. Diz o versículo 35. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E ainda providenciou um cuidado a mais enquanto ele estivesse ausente. Isso se chama bondade. Isso se chama bondade. Compaixão. Será que, e a gente sabe que bondade é fruto do Espírito, né? Não adianta você se esforçar para ser bom. É importante se esforçar? É muito importante. Mas não é só isso. Para ser bom, tem que ter o Espírito Santo. Bom de verdade. Primeiro que bom de verdade, a gente sabe que somente Deus, né? Mas para ser pelo menos um pouco parecido com Deus, só tendo o Espírito de Deus. Para ter bondade dessa forma. E por isso que um fruto do Espírito que faz parte do fruto do Espírito é a bondade. Jesus pergunta no versículo 36, né? A moral da história toda. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus coloca de novo ele para pensar. Você vê que pensar é um negócio essencial para ser um cristão, você já viu, né? Você tem que ler a Bíblia, você tem que pensar, irmão. Você tem que matutar aquele, sabe? Você lê, se você tem costume de ler a Bíblia antes de trabalhar, você lê e passa o dia matutando naquele negócio que você leu, entendeu? Depois que fecha a Bíblia, você continua pensando. Você tem que pensar naquilo, você tem que meditar. Por isso que a Bíblia chama a gente a meditação. Não é somente leitura, é leitura e meditação. Que, como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então a gente tem que meditar. Não adianta só você, de manhã e de noite, eu leio a Bíblia 10 capítulos de manhã e 10 de noite. Beleza, maravilha, mas você meditou no que você leu? Se não meditou, não adiantou de nada. Porque aquele conhecimento, ele vai embora. Depois que você dormiu e acordou, você não sabe de mais nada. Então, temos que meditar no que nós lemos. Então, Jesus pergunta novamente. E aí, faz esse mestre da lei chegar a uma conclusão a partir da história que ele contou. E aí, ele chega à seguinte conclusão, versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Quem é que foi o próximo? O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus disse para ele: quem é o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí ele falou: o que teve misericórdia. Quem é? Samaritano. Samaritano é o próximo dele. E provavelmente, como eu falei, era um judeu. Então, na questão, já que os judeus e samaritanos eles não eram amigos, né, eles eram inimigos, então o inimigo ajudou o outro inimigo. Jesus fala: faça o mesmo. Ame não somente os seus amigos, ame também os seus inimigos. Mas por que eu tenho que amar o meu inimigo? Deus às vezes parece que é exigente demais. Seria isso? Exigência exagerada? Não. Porque aqui dentro dessa igreja hoje, todos nós que estamos aqui hoje, éramos inimigos de Deus. E só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. É por isso que na oração do Senhor, né? A oração dominical, né? Esse que é a oração dominical, é porque tem que orar no domingo, é? Não, porque domingo vem de Dominus, que é Senhor, né? Domingo significa o dia do Senhor. Sabia disso? Já viu que no calendário, às vezes você vai ler livro de história, às vezes você vai ver DC, depois de Cristo. Agora, você já leu alguma vez e viu escrito AD, como depois de Cristo? Você vai ver isso principalmente em livros teológicos. Não sei quanto AD, isso significa depois de Cristo, porque é Annus Domini, ano do Senhor, quer dizer, a era que inaugurou-se depois que Jesus
veio à terra. Então, domingo é derivado de Domini. Senhor, é o dia do Senhor, que é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, aquela oração é chamada oração dominical, porque é a oração do Senhor, não é porque é a oração do domingo, não, é porque é a oração do Senhor, por isso que é chamada oração dominical. E nessa oração dominical, na oração do Senhor, ele ensina a gente a orar falando assim com Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Deus te perdoa assim como você perdoa os outros. Já pensou? Não é brincadeira. Então, Deus exige que a gente perdoe os nossos inimigos, porque Ele nos perdoou quando éramos inimigos dele. Diz a palavra que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Por que se eu for amigo do mundo, eu serei inimigo de Deus? Por causa do seguinte: o mundo, o que seria o mundo? As pessoas que não acreditam em Deus. Ou então, por mais que acreditem em Deus, não estão nem um pouco preocupados com a vontade de Deus e não obedecem à vontade de Deus. Este é o mundo, quando a Bíblia se refere. Então, esse mundo, ele está em rebeldia contra Deus. O que é essa rebeldia? Não é como se a gente quer assumir o poder. Não, é primeiramente porque esse mundo, ele não quer fazer a vontade de Deus, por isso que ele está em rebeldia. Então, as pessoas que não são cristãs, elas caracterizam-se por não quererem fazer a vontade de Deus. Pode fazer uma ou outra coisa que agrada a Deus, mas não está disposto a fazer toda a sua vontade. Você se lembra do jovem rico? Se lembra daquela passagem que Jesus fala com o jovem rico? E o jovem rico pergunta para Jesus: olha, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: guarda os mandamentos. Aí ele fala: não, eu tenho guardado todos. Amarás o teu próximo, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não cobiçarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aí ele fala: tudo isso eu tenho seguido, desde criança. Aí Jesus fala para ele: olha, beleza, só te falta uma coisa. Quer dizer, está faltando uma coisa só. E o que era? Ele falou: pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, e depois vem e me segue. O que é que ele ficou depois? Triste. Por quê? Ele amava as riquezas. E Jesus, se a gente vê lá no Sermão do Monte, que ele ensina que não podemos servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a dois senhores. Então, ou você serve a Deus ou você serve às riquezas, porque o amor ao dinheiro, a gente sabe que é a raiz de todos os males, como o Paulo ensina a Timóteo. E o amor ao dinheiro, a avareza, é idolatria. Você deixa de servir a Deus por causa do dinheiro. Você dá mais valor ao dinheiro do que a Deus. Então, Jesus estava mostrando para todo mundo, inclusive para ele abrir a cabeça dele e entender. Você diz que guarda todos os mandamentos, você só esqueceu do primeiro e principal: amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o homem a mulher mundana, a característica deles é que eles estão dispostos a seguir os mandamentos, mas não todos. Quem sabe ele ajuda alguma instituição carente, mas quem sabe ele não ama o seu próprio filho, o seu próprio vizinho. Ele ajuda alguém distante, mas não ajuda quem está perto. Eles são falhos, eles são uma farsa. Eles só a aparência, que eles não estão dispostos a seguir toda a vontade de Deus. Então, o mundo, ele não quer fazer a vontade de Deus. Ele está em rebeldia contra Deus. Ele não está disposto a entregar a sua vida totalmente a Deus para segui-lo. Ele tem reservas. Por isso que quem ama o mundo se torna inimigo de Deus, porque está em rebeldia contra Deus. E todos nós já desobedecemos a Deus, não é isso? Isso é rebeldia. E quando fazemos isso, nós estamos querendo andar como inimigos de Deus. E Deus nos perdoou, por isso que nós estamos aqui. Então, da mesma forma que Deus perdoa os seus inimigos, e hoje a gente pode viver em paz com Deus,
a gente tem que perdoar os nossos inimigos, a fim de que, se eles quiserem, eles possam viver em paz conosco também. Por isso que Jesus aqui, por isso que Jesus fala para o mestre da lei aqui, para o intérprete da lei: olha, agora que você entendeu, faz o mesmo. Tenha misericórdia de quem precisa de misericórdia. Essa é a moral da história. Quem é o teu próximo? É quem precisou da tua ajuda, mesmo que você não conheça. Ah, mas só que eu não consigo sentir esse amor pelo meu inimigo. É muito difícil, pastor. Não dá. Amar um inimigo. Mas eu vou te explicar, porque às vezes você entendeu errado o conceito do amor. Já viu lá Romanos 12, 20? Abra lá rapidinho Romanos 12, 20. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20 diz assim, ó: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amar o teu inimigo é, se ele tiver sede, você dá água para ele. Você não fala, não, morra desgraçado. Não, não é isso. É, sei lá, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Você não tem prazer na morte das pessoas, assim como Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se ele tem fome, dá a ele de comer. Isso sim é amor. Amor é fazer o bem, irmãos. Você é capaz de fazer o bem para uma pessoa que é necessitada? Porque você pensa, amar uma pessoa, a pessoa pensa naquele amor que existe de um homem para com uma mulher, sabe? Aquele que você tem aquela paixão fervorosa, que você quer levar essa outra pessoa para morar com você o resto da vida. Não, Jesus não está pedindo para você pegar o seu inimigo, levar para a tua casa e viver com ele para todo sempre. Não, não é isso. Isso é um amor matrimonial, você está confundindo as coisas. Não é isso que Deus está te falando. Amar o teu inimigo é, se ele tiver com necessidade, em vez de terminar de matar ele, você vai lá e dá o que ele precisa. Se o que ele precisa no momento é água, dá água. Você amou o teu inimigo, simples assim. Aí a pessoa, legal, quando chegar lá em casa, meu marido lá fica reclamando que eu não ajudo ele, vou dar água para ele, e está tudo resolvido, né? O pastor falou que se dá água já é amor. Não, estou falando a questão do inimigo, né? Aí o pessoal é maldoso, né? Pensando aí, se o inimigo for o marido, né? Não, porque no matrimônio é esse amor que no grego é o eros, né? Aquele amor, o amor de homem para com a mulher, é diferente. Agora, com o inimigo, é esse amor de que simplesmente fazer o quê? O bem a ele. Você pode ajudá-lo. Você pode ajudar quem te pede um prato de comida. Você já viu aquele filme Até o Último Homem? Se você não assistiu, eu recomendo que você veja. Tem um rapaz lá que ele, na guerra, ele é a pessoa que vai lá com a maca e resgata os feridos, né? Para trazer de volta lá pro exército dele. Aí tem uma noite lá que depois que ele pega todos os americanos que estavam feridos no campo de batalha, ele olhou, não tinha mais nenhum americano lá para ele resgatar. Aí ele pensou, mas tem um monte de japonês, então vou começar a resgatar o inimigo agora. Aí começou a pegar os inimigos e resgatar também, em vez de ficar olhando a noite toda eles morrendo e gemendo, né? Por isso que o filme é Até o Último Homem, inclusive do inimigo. E ele era cristão, né? Por isso que ele tinha essa questão. Isso é amar o inimigo. Ele não levou para casa, ele não chegou, não deu um beijo, não deu um abraço no inimigo, não precisa disso, irmão. Mas simplesmente o que é que ele precisa no momento? Só ser tirado do campo de batalha. Então é isso que deve ser feito. É o que o samaritano fez. Pô, esse homem, se ele ficar aqui, ele morre. Então eu vou tirar. Por exemplo, o bandido que de repente assaltou a tua casa. Aí amanhã você vê ele lá no chão, estribuchando lá porque levou um tiro que o outro assalto deu errado. O que é que você faz por amor a ele? Chama o SAMU, irmão.
Você não vai lá fazer uma declaração de amor, dar um beijo. Foi misericórdia, vou deixar o cara morrer aqui, chama o bombeiro, chama o SAMU. Isso você mostra que você ama o seu inimigo, em vez de deixar, não, agora vai morrer, roubou meu celular ontem, né? Agora deixa ele morrer aí. Não, isso que é amar o inimigo. E algumas pessoas não conseguem amar o seu inimigo porque tem um conceito errado do que é amor. Entende, irmão? Amor é fazer o bem. E fazer o bem não dói tanto assim, não. Às vezes atitudes simples já ajudam a pessoa. E esse bem é amar as pessoas. Então aprenda isso. Outra coisa importante, para a gente aprender aqui. A gente viu lá que o mestre da lei, ele conhecia bem a palavra, ele interpretava bem a palavra, mas não praticava bem a palavra, porque aonde doía, que era amar o inimigo, ele não queria. Então, irmãos, a gente tem que tirar essa reserva e nos convertermos assim, a fim de que sirvamos a Deus totalmente, em tudo. E se em alguma coisa a gente está falhando, a gente tem que ter a humildade de um bom cristão e de o quê? De reconhecer a falha e pedir perdão a Deus e tentar novamente fazer da forma correta. É assim que o cristão se move. É através da fé e do arrependimento, todo dia tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. E assim a gente consegue perseverar até o fim. Então, a gente não pode, pelo nosso bel prazer, escolher o que a gente vai querer seguir da Bíblia e o que a gente não vai querer seguir da Bíblia. Temos que seguir a Bíblia toda, para não acontecer como esse mestre da lei. Outra coisa importante, o amor, ele é caracterizado aqui pela compaixão. É o quê? É você sentir a dor do outro. Porque o mandamento não é amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, isso significa, amar o próximo como a si mesmo, significa que eu vou fazer para as pessoas o que eu gostaria que fizessem por mim. Se você pensar nesse mandamento sempre dessa forma, você vai acertar mais. Pense sempre assim, o que eu gostaria que fizessem comigo? Você gostaria que te xingassem? Então você não vai xingar. Você gostaria de que levassem algum objeto da tua casa? Então não leve objeto da sua casa. Se você fosse dono de um estabelecimento comercial, você gostaria que algum empregado levasse algo que é do seu estabelecimento? Não. Então não leve nada do seu local de trabalho para a sua casa. Então você deve fazer para as pessoas que você gostaria que fizessem a você. Esse samaritano, quando ele viu aquele homem, quem sabe ele deve ter pensado o seguinte: se eu tivesse nesse momento como esse homem, tudo que eu queria é que alguém me salvasse. Não seria isso? Se você estivesse à beira da morte, será que você não clamaria porque alguém te socorresse? Então, o que você gostaria que fizessem por você, faça pelas pessoas. Isso significa amar o próximo como a si mesmo. Faça o que gostariam que fizessem por você. Você gosta que zombem de você? Provavelmente você não goste. Então não zombe dos outros. O levita e o sacerdote, eles são caracterizados aqui pela indiferença. Eles veem um homem, mas pensa, não vou ajudá-lo, vou cuidar da minha vida. Isso caracteriza a falta de amor. Indiferença é falta de amor. Você olhar para a dificuldade do outro e se importar com a dificuldade do outro, isso é amor. Mais uma coisa que você deve aprender sobre amar as pessoas. É ver a dificuldade e se importar com a dificuldade da pessoa. Não ser indiferente. Porque é fácil seguir uma vida onde você só se preocupa com a sua própria vida. É fácil, e muitas pessoas seguem por esse caminho. Porque a vida da gente já tem tantos problemas, a gente já passa por tantas dificuldades, como é que a gente vai assumir ainda o problema de outra pessoa? Mas às vezes a gente se esquece que quando a gente está com um problema, a coisa que a gente mais queria é que alguém nos ajudasse. Então, a indiferença caracteriza a falta de amor.
Então, para que amemos as pessoas, não podemos ser indiferentes com elas. Não tente se esquecer do problema dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus familiares. Pense no que os outros estão sofrendo e ajude-os. Como diz o Tiago, né? Lá na carta de Tiago, a gente deve sorrir, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se você já teve experiência de ter depressão, ou então conhece alguém que tem depressão, você sabe que é muito difícil. É uma situação muito difícil de se resolver. Mas só que a depressão ela é caracterizada pela falta de perspectiva, sabe? Falta de esperança. Você fala com uma pessoa que está em depressão, você fala, olha, mas só que não é o fim do poço, não é o fundo do poço, não. A sua vida não está tão horrível assim. Você tem uma casa, você tem família, você tem irmão, você tem pai, você tem mãe, você tem filho, você tem trabalho, você tem tantas coisas. E a pessoa mesmo assim, nem isso é capaz de dar sentido para a vida da pessoa. E algumas pessoas, geralmente é caracterizado também pela pessoa querer perder a esperança da vida e pedir a morte. Como a gente vê o profeta Elias, né? Ali na caverna, né? Pedindo a morte. A gente vê o Moisés, uma vez também pedindo a morte para Deus. São quadros que encaixam com depressão. Mas só que, o que é que essas pessoas precisam, se você conhece alguém? Eles precisam de ter alguém junto. Precisamos nos compadecer dessas pessoas e ficar do lado. Às vezes elas não vão entender um sermão. Às vezes não vão entender algo que você vai falar para ela. Mas ela vai entender se você chegar e ficar do lado dela e abraçar, todo dia dar um telefonema. Ela vai ver que alguém se importa com ela. E quem sabe isso vai começar a esclarecer e dar mais sentido na vida da pessoa. Isso é compaixão, isso é se importar com as outras pessoas. E não simplesmente ver um quadro depressivo de uma pessoa e pensar, isso é frescura. Isso é incredulidade somente. Não, irmãos. Em vez de julgar, ajude. Tem uma frase que a André colocou no WhatsApp dela uma vez, aí até copiei para o meu também. É uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Você conhece a Madre Teresa? Ela diz que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Ficou muito tempo lá com a minha frase lá. A gente fica pensando muito quem é que merece e quem é que não merece, sabe? Uma ajuda sua. A gente tem que parar de ficar pensando quem é que merece e ajudar mais gente, sabia? É isso que essa parábola ensina. Julgar menos e ajudar mais. Amém? Outra coisa importante também que a gente aprende aqui. O amor ao próximo é algo importantíssimo que você deve guardar na sua vida, praticar e ensinar para os seus filhos. Porque você sabe que amar ao próximo é o resumo dos mandamentos de Deus que se refere aos seus pecados contra os seus irmãos. Isso é amar o próximo. E a outra parte do mandamento é amar a si mesmo, né? Que é amar o próximo com a si mesmo. E outra classe de pecados são os pecados que você pratica contra você mesmo. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios 6,18, ele fala que quem pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Quer dizer, quem pratica imoralidade, você está desonrando o seu próprio corpo. Agora, se você, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, ela rouba, ela está maltratando outra pessoa, é o próximo. Se ela adultera, ela está desonrando o próprio corpo e também do seu cônjuge. Quer dizer, ele está fazendo mal para o seu cônjuge. Então, todo pecado, ou você maltrata, desonra você, ou a outra pessoa. Então, o resumo de todos os mandamentos é amar o próximo como a você mesmo. Amar o próximo e se amar. E querer fazer para as pessoas que você gostaria que elas fizessem por você. Então, se você for uma pessoa misericordiosa, compassiva, e ensinar isso para os seus filhos, sabe o que vai acontecer? Você acha que você vai ter problema de um dia a professora dele reclamar porque ele roubou alguma coisa na escola? Porque ele bateu em alguém? Que ele espancou alguém? Porque ele fugiu da aula? Porque outro mandamento é honrar o pai e a mãe? Se você conseguir ensinar o seu filho que ele deve fazer para os outros que ele gostaria que fizessem por ele,
Ele vai pensar, eu vou obedecer meu pai porque no dia que eu tiver um filho, eu não quero ter um filho rebelde. Ele vai pensar, eu não vou roubar porque eu não gosto que ninguém me roube as minhas coisas. É isso que vai fazer os nossos filhos andarem por aí e darem bom testemunho. E não dar também problemas para nós mesmos. Isso é importantíssimo, não somente para levar uma vida cristã saudável, mas para você viver nesse mundo. É importantíssimo. Por isso que aqui está o centro do ensino cristão. Amar a Deus e amar o próximo. Assim você ajuda as pessoas, assim te espalha a misericórdia no mundo cheio de tanta maldade. Por isso que amar o próximo é tão importante. Certa vez eu falava com uma amiga minha, olha, é muito importante levarmos nossos filhos para a igreja. Sabe por quê? Porque diante da gente, às vezes ele obedece, porque ele sabe que você proíbe algumas coisas. Então, perto de você, ele faz tudo o que você manda. Se ele não faz tudo que você manda, aí já é outra história. Você vai ter que fazer um outro trabalho. Mas, a princípio, perto de você, ele te obedece. Mas quando ele sai da sua presença, será que ele pensa, meu pai e minha mãe não estão aqui, então agora vou tocar o terror. Se você educar o seu filho, segundo a Bíblia, trazendo ele na igreja para ouvir o sermão no domingo à noite, sabe o que ele vai fazer? Quando ele for lá para a rua e ele for pensar em fazer algo que te desagrada, ele vai se lembrar, eu não vou fazer isso com meu pai. Eu não vou trazer tristeza para minha mãe. Isso é muito nobre, um filho que pensa dessa forma. Nós hoje, adultos, a gente entende isso, a gente pensa isso, né? Porque a gente já tem uma mente mais esclarecida. A gente não quer desonrar o nosso pai e nossa mãe. Mas na criança a gente tem que incutir isso na cabeça dele. E isso faz parte de amar o próximo. Quando ele pensa lá, um amiguinho está furtando alguma coisa, e ele pensar em furtar, ele vai pensar, meu pai e minha mãe não estão aqui. E às vezes o amigo dele vai falar, mas seu pai e sua mãe não estão aqui. Mas ele vai pensar, mas Deus está vendo. Por quê? Ele também teme a Deus. E ele sabe, se ele for ensinado na Bíblia, que Deus está em todo lugar. Então ele não vai obedecer só na tua presença, ele vai obedecer além. Mesmo sem a tua presença, ele vai obedecer, porque antes de temer os homens, antes de temer a lei, antes de temer um policial, antes de temer o diretor da escola, o professor da escola, ele teme a Deus. Ele fala, não farei isso, não desonrarei o meu Deus. Então, a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é mostrar para ele Deus. Ensinar a Bíblia para ele. Ensinar a ele a amar a Deus e ao próximo. Por isso que essa parábola é tão importante. Por isso que é importante a gente praticar isso aqui. Porque não somente é bom para você, mas é bom para os nossos filhos. Outra coisa importantíssima aqui também, meu irmão, minha irmã. Para a gente aqui também. A prática disso aqui é importante, mas você jamais praticará isso aqui de forma aceitável diante de Deus se você não se converter primeiro. Sabia disso? Jesus, ele ensinou, até falei no último sermão que eu preguei, que uma árvore má não dá bom fruto. E uma árvore boa não dá um fruto mau. Sempre dá bom fruto, uma árvore boa. Não é a questão de você praticar muito bem para se tornar uma pessoa boa. É questão de você se tornar uma pessoa boa para praticar o bem, entendeu? E como é que eu me torno uma pessoa boa? Creia no Senhor Jesus, que no dia que você crer nele de todo o seu coração, ele te encherá com o seu Santo Espírito. E então ele vai começar a te guiar no caminho da justiça. Creia em Deus, irmão. Se você não acreditar em Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, todo o teu esforço será em vão. Todo será em vão. Você vai tentar, e você depois vai saber que você não fez o suficiente. Se você tivesse a oportunidade daquele jovem rico, ou desse mestre da lei, você falaria para Jesus, depois de viver uma vida cristã inteirinha, você falaria, mas Senhor, eu ainda tenho uma dúvida, o que é que eu preciso para ter a vida eterna?
Porque você vai ficar a vida toda pensando que ainda falta água, você ainda não está completo. Você ainda sente um vazio na tua alma. Por isso que o primeiro passo da vida cristã é com fé e arrependimento. Sem crer no Senhor Jesus e sem se arrepender de seus pecados, jamais você vai iniciar uma vida cristã verdadeira. Jamais você vai conseguir cumprir um mandamento dessa palavra. E quem sabe que toda essa palavra se resume em amar a Deus e amar o próximo. Então, irmãos, saibamos que, como Jesus disse, aquele que quer vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Chegar todo dia, não, eu não sou eu, não sou Felipe. Não, você chegar e falar, não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que Deus quer. E isso só é possível se você se converter, porque senão você vai ser em vão todo o seu esforço. Todos os dias, vem um desejo teu, e você pensa que isso não agrada a Deus, você pensa, meu desejo ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. E é o Espírito Santo que te dá força para isso, por isso tem que se converter. Então, todos os dias, Jesus fala que você não tem que negar a você mesmo hoje, aqui no culto de domingo, e depois vai viver uma vida obedecendo a Deus. Não, ele fala dia após dia. Hoje você se arrepende, nega a sua própria vontade e faz a vontade de Deus. Amanhã cedo começa tudo de novo. Você sabia disso? Porque a gente viu, Jesus ensina a gente a ler e meditar. Leia esse versículo e medite. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz e siga-me. E você já está acostumado a ouvir aqui na igreja, né? Que tomar a cruz, tem gente que pensa, todo dia eu tomo a minha cruz. Eu tomo aquele meu maridão lá, coloco nas costas e carrego, ele é a minha cruz. Aquele meu filho, misericórdia, aquele meu filho. Todo dia eu carrego a minha cruz. Não, irmãos. Se você pensa assim, você foi ensinado errado. Você sabe para que serve a cruz? A cruz, ela serve para matar a gente. Entendeu? Ela serve para matar a gente. Jesus está dizendo todos os dias, morra para você mesmo, se crucifique. Morra novamente. Morra para você mesmo e viva uma nova vida todo dia. Isso que é tomar a cruz todos os dias. É como, por exemplo, como é que você faz para condenar um ladrão à morte hoje, hein? Se lembrei de uma coisa bem famosa para condenar um ladrão hoje. Cadeira elétrica, né? Se lembra cadeira elétrica? Dizem que quase não está usando mais hoje, né? Porque tem cheio de problema, né? Injeção letal, né? Mas para a gente que está acostumado a cadeira elétrica, aquela imagem horrenda, né? Aí é como Jesus falasse, todos os dias, sente na cadeira elétrica e siga-me. Quer dizer, você sabe, eu vou morrer para mim mesmo e seguir a Jesus. Todo dia tome a sua injeção letal, mas no velho homem, né? No velho homem, faça o velho homem morrer todos os dias e me siga. Isso que Jesus está falando para a gente. Então vamos seguir a Jesus todos os dias. Todos os dias vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Deus, vamos negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E assim a gente vai perseverar. Aproveita esse momento também, dessa passagem, e falar um pouquinho, rapidinho aqui, sobre o estilo também que a gente prega aqui na igreja. Algumas pessoas acham que às vezes a gente é simples demais, porque a gente lê a Bíblia e explica o que está escrito na Bíblia. Aí a pessoa às vezes pode pensar, mas isso aqui até eu sei, né? Mas só que o nosso trabalho é ensinar o que está escrito e incentivar você a praticar a palavra. É dar meios para você praticar essa palavra do Senhor Jesus. E algumas pessoas estão acostumadas aí fora a ver pessoas trazerem entendimentos super novos acerca da palavra. E você às vezes não vê isso aqui na Bíblia. Uma revelação especial desse versículo, uma coisa que ninguém nunca viu nesse versículo, o pastor vê e te mostra, sabe? E uma coisa interessante, essa passagem aqui tem um pai da igreja que fez uma interpretação dela, eu quero ver se você vai gostar. E é uma experiência interessante você ver a diferença do que algumas pessoas fazem em algumas igrejas e o que a gente faz sendo simples na Bíblia.
Olha só como é que Orígenes foi um homem muito importante, irmãos, na igreja. Porque ele legou muitos escritos dos primeiros séculos da era cristã. E foi um dos primeiros comentaristas bíblicos que a gente teve, que deixou seus escritos para a gente ler hoje, comentando ali a Bíblia. Mas ele tinha um problema. Às vezes ele era muito alegórico. E aí ele interpreta isso aqui totalmente como alegoria. Eu apresentei para vocês de forma simples aqui o que Jesus falou. Eu não falei nada mais do que Jesus falou aqui para você, de forma bem simples. Agora olha só o que é que o Orígenes interpreta aqui. A interpretação de Orígenes, ele faz assim, ó. Ele diz que o judeu que desce de Jerusalém para Samaria, que ele está em Jerusalém, né? E está descendo, ele é quem? É o Adão. Ele diz que aquele judeu que está descendo, ele é o Adão. Ele diz que ele é assaltado. O que é isso? A queda. Quando Adão caiu. É a queda, o homem quando ele cai no pecado. Aí passa o sacerdote e o levita. É a lei e os sacrifícios que não podem ajudar o homem. Tá legal, né? Então, passou os judeus ali da lei, né? É a lei e os sacrifícios que não podem salvar o homem. Aí passa o bom samaritano. Esse é Jesus. Aí ele passa vinho nas feridas dele. É o sangue de Jesus pelos nossos pecados. Levanta ele. É um novo nascimento. Põe em cima do jumento. É o evangelista. Não sei por que o jumento é evangelista. Né? Se você é evangelista, o evangelista vai gostar muito de saber que ele é o jumento, né? Mas, vamos lá. Leva o homem até a estalagem. É a igreja. Tá entendendo aí como é que ele está assimilando, né? Tem uma lógica até legal, né? É bonito, né? Leva até a estalagem. É a igreja. E lá chega para o estaleiro. E quem é o estaleiro? É o pastor. Aí, ele dá 2 moedas. O que é as 2 moedas? São as 2 moedas? O batismo e a ceia. E diz, cuida dele até que eu volte. É a segunda vinda de Jesus quando vai buscar o cara lá que se arrependeu na igreja. Se eu fizesse um drama, gritasse bem alto isso aqui, falasse que era uma revelação, quem sabe o pessoal ia dar muitos glória a Deus e aleluia. Mas não ia ensinar para você que a coisa mais importante que Jesus quis ensinar é o que ele falou aqui no final. Vai e faz a mesma coisa. Porque o texto, ele tem a explicação no final. Se você chegar a alguma conclusão, fora que o próprio Jesus deu, assim, sem enfrentar a Bíblia já é complicado. Agora, sem enfrentar o que Jesus falou literalmente, é mais complicado ainda. Você querer ter uma interpretação melhor que a de Jesus, irmão. Você pode querer interpretar melhor que o pastor Roberto, melhor do que eu, melhor do que qualquer um. Agora quer interpretar melhor que Jesus, irmão. É demais. Então, irmãos, não se encante com interpretações que trazem coisas que você pensou, eu nunca ia conseguir ver isso. É verdade, porque não está no texto. É porque você é uma pessoa normal, então. Eu cito muito a minha esposa, né, André, mas ela conta tanta história legal. Muita história boa, muita frase boa, né? Aí ela dizia que quando ela era pequena, desde adolescentezinha, né? Na pré-adolescência, ela ouvia o pastor pregando, ela olhava na Bíblia, mas não parece que é isso que está escrito aqui. Ela ficava pensando, mas meu Deus, será que eu estou pecando? Porque eu estou duvidando do pastor, né? Eu estou duvidando do pastor, mas só que é verdade, irmão. A Bíblia é mais simples do que parece. Porque se ela não fosse simples, aí como é que ela ia alcançar as pessoas, irmãos? Veja só que quando Jesus pregava, quem é que mais dava ouvido para Jesus? Pensa aí, tenta buscar na sua mente. Quem mais dava ouvido para Jesus, irmãos? Os humildes eram os pobres, não era? Então precisa fazer faculdade para entender a Bíblia? Porque os pobres entendiam. Jesus, ele falava de pombo, falava de árvore, falava de água. Veja só a simplicidade de suas palavras. Ele contava histórias para falar do reino de Deus, história de homem sendo assaltado. Olha a simplicidade desse homem. Então, irmãos, não se encante quando você vê em algumas igrejas, algumas pessoas fazendo coisas mirabolantes, trazendo coelho de dentro da cartola. Irmãos, creia que realmente a Bíblia é simples e creia em mensagens realmente que mostram a Bíblia de forma simples. E muitas pessoas têm se agregado aqui à nossa congregação porque têm ouvido a mensagem e na hora que ela olha, fala, é isso.
É isso mesmo. É exatamente isso. Porque o Espírito Santo, que testifica com a vida do pastor, que fala para ele dar uma mensagem, testifica com o Espírito Santo que está na vida da pessoa, que pensa, realmente é isso aí, todo mundo concorda com a mesma coisa. Isso tudo é uma confirmação do Espírito. Agora, se tu começa a ver coisa que você acha que você não quer ver, então pode começar a ficar preocupado, porque realmente talvez o pregador está inventando. Então, irmãos, moral do nosso texto aqui é amar o próximo, mas não somente amar o próximo, mas inclusive o nosso inimigo. Ele é o nosso próximo também, porque o nosso próximo é aquele que precisa da nossa ajuda. Qualquer pessoa, mesmo que ele seja o teu inimigo. Então, o bandido que te assaltou, tá morrendo no chão, o que é que tu faz? SAMU. Liga para o SAMU, não deixa ele morrer. Porque, como Paulo disse, se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Se ele está morrendo, chame o SAMU. Assim você está praticando o amor ao próximo, inclusive para o seu inimigo. Não é questão de você amar, dar um beijo nele, dar um abraço, levar para sua casa. Nada disso. Mas faça o bem. Faça o bem. Faça o que você gostaria que fizessem por você, se você estivesse na mesma situação. Amém? E assim vamos continuar praticando, amando o próximo, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E outra coisa importante também. As pessoas por aí fora, muitas não acreditam em Deus. Outras estão bravas com Deus. Estão revoltadas. Porque Deus não está sendo bom para elas, né? Acho que Deus não é bom. E Deus não vai aparecer para elas. Não vai brilhar uma luz no céu para elas. Não vai aparecer um anjo no quarto delas. Vai aparecer você. Não vai aparecer nada, bola de fogo, nem anjo. Você vai aparecer para elas. E elas têm que ver Deus em você. E a melhor forma de mostrar que Deus existe para uma pessoa, ame essa pessoa. É o melhor testemunho. Se você não sabe pregar, ame as pessoas. Você não sabe ler um versículo e explicar, ame as pessoas. E assim você vai estar pregando o evangelho sem palavras, mas com as suas atitudes, porque o evangelho é o amor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Deus é bom.